Para esse daqui é um pouco mais complexo. A gente ficaria a aula toda só para pré-dimensionar e resolver essa questão. Então a prova também vai cair para dimensionamento, não? Não, para esse assunto não. Para flexão, entendeu? Sim. Eu já vou dar o perfil. Então 360 por 57,8. É esse o perfil que eu vou utilizar. Pessoal, olha só as ações. Eu tenho um peso próprio da viga metálica com valor de 0,569 kN por metro. O carregamento permanente da laje 13,19, a alvenaria 5,8 e a sobrecarga de utilização 4,44. A combinação que foi utilizada para esse caso aqui foi essa daqui. Então, peso próprio aqui, o PP, que é a estrutura metálica, coeficiente 1,25, mais eu tenho laje e alvenaria, são estruturas moldadas no local. Se a gente for lá naquele assunto de combinações, para estruturas moldadas no local, o coeficiente é 1,35. Então ele entrou aqui, 1,35, tanto para a laje, que é o CP, como para a alvenaria, que também é estrutura moldada no local. E 1,5 para a sobrecarga. Eu só tenho uma ação variável, pessoal, que é a sobrecarga. Logo, ela entra como principal, sem nenhum coeficiente de redução. Se a gente aplicar essa combinação, dá exatamente 33,01. Ou seja, já está combinado esse valor de... Dessa combinação aí? Se você jogar esses valores nessa combinação, vai dar 33,01. Entendeu? O vão da viga 6,20 metros. Ok? Tem uma viga de 6,20 metros. Vou repetir novamente. A combinação que foi utilizada foi essa daqui. 1,25 para a estrutura metálica, 1,35 para a laje e para a alvenaria, que são estruturas moldadas no local, e 1,5 para a sobrecarga. Realizando essa combinação, a gente chega no valor de 33,01. Ok? Pessoal, para uma viga biapoiada, carregamento uniformemente distribuído, qual é a equação para o momento fletor máximo? Alguém sabe? A equação? Então, se vocês não sabem, eu creio que deve pelo menos lembrar. Então, momento máximo, PL2 sobre 8, né? Viga biapoiada, carregamento uniformemente distribuído. O momento máximo é PL2 sobre 8. E a cortante máxima a equação é PL sobre 2. Poderia montar o diagrama também, mas como é uma viga biapoiada, carregamento distribuído, as equações para momento máximo e cortante máximo são essas duas aí. Então vamos lá. Qual o valor da carga? 33,01. Qual o valor do vão? 6,20 metros. Cortante, 33,01. Encontra os esforços solicitantes. A partir daí a gente começa o dimensionamento. Para verificar se o perfil vai passar ou não. 158,61. É. É 102. É emoção, a primeira faculdade de calculação. Então, olha só, encontrei o momento. Pessoal,
Esse perfil aqui, ele tem que resistir a um momento de 158 e a uma cortante de 112. Agora eu tenho que verificar também a questão da flecha, que é o deslocamento. Ok? Olha só. Eu tenho a minha viga biapoiada com um vão de 6,20 metros. Carga distribuída. Quando eu aplicar essa carga sobre a viga, o que vai acontecer com essa viga? Um deslocamento. E esse deslocamento em relação à horizontal é chamado de flecha. Né? Então a gente tem que verificar a flecha que vai ocorrer nessa viga aqui. Beleza, vamos lá. Pessoal, para uma viga biapoiada, carregamento distribuído, a equação para a flecha é 5PL a quarta dividido por 384 aí. Ok? Então P é a força, o L é o vão, o E é o modo de elasticidade, que vale 20.000, e a inércia é a inércia da seção transversal, em relação ao eixo de flexão. Danilo, essa negócio está bem apoiada, né? Está bem apoiada. Na flecha. Correto. Para todos os casos. Não. Está bem apoiada. Bem apoiada. Com carga distribuída ainda. Mas não basta ser só bem apoiada não. Entendeu? Você poderia montar o diagrama aqui, pessoal, não tem problema nenhum. Poderia montar o diagrama para momento fletor, para esforço cortante. Depois você pegaria o diagrama de momento fletor, trabalharia com os princípios dos trabalhos virtuais e encontraria o diagrama de flecha, né? Para pegar a equação. Não tem problema nenhum. Mas a equação para encontrar direta ali é aquela. Mas ninguém vai valer. Vamos lá rapidinho. Eu não posso utilizar o valor de 3301 para verificação da flecha. Porque o 3301 é para estado limite último, correto? Foi verificação do momento e do esforço cortante. Então quando eu verifico momento e cortante, eu estou verificando resistência da peça, que é estado limite último. Quando eu verifico flecha, é deslocamento, ou seja, é estado limite de serviço. Aí eu não posso trabalhar com essa combinação última normal. Eu preciso trabalhar com uma dessas três equações aqui, ó. Quase permanente de serviço, frequente ou rara. Ok? Esse valor de 3301, ele foi obtido através da combinação última normal, que é para estado limite último. Ou seja, para verificação do momento e da cortante, eu vou utilizar o 3301, que é estado limite último, combinação última normal. Quando eu vou verificar a flecha é estado limite de serviço, ou seja, é deslocamento. Então não posso utilizar a mesma equação. Então vou utilizar as equações para o estado limite de serviço. Aí eu tenho a quase permanente, eu tenho a frequente e tenho a rara. Aí lá na combinação rara, tem uma especificação aqui, ó. São utilizadas para os estados limites que causam danos permanentes à estrutura ou a outros componentes da construção. E para aqueles relacionados ao funcionamento adequado da estrutura, tais como formação de fissuras e danos aos fechamentos. Pessoal, toda vez que eu trabalhar com alvenaria, se o deslocamento na minha viga for excessivo, pode provocar o que na alvenaria? Fissuras. Entendeu? Então, se minha viga tem um deslocamento muito grande, há uma abertura na alvenaria. Correto? Se ela vai deslocar aqui, então o que acontece com a alvenaria? A alvenaria trabalha em conjunto com a viga. Então, se essa parte aqui deslocou, olha só, vou colocar a viga aqui, mais ou menos com a dimensão dela.
Agora olha só a viga deslocada. Então o que acontece com a viga? Tração embaixo. Olha só o comprimento da borda inferior. Ela alongou. E a borda superior ela comprimiu, que é compressão. Então o que acontece com a alvenaria? A alvenaria vai ceder aqui, ou seja, ela vai abrir. Então ocorre fissura na região central, por exemplo, aqui. Então olha só, tração, compressão. A alvenaria deforma junto com a viga. Então nessa região central provavelmente vai ter uma abertura por conta da fissuração da alvenaria. Então para que não ocorra isso, eu preciso limitar a flecha. E qual é a combinação que eu vou utilizar? A rara. Porque ela é utilizada para aqueles que a gente tem aqui, ó, danos relacionados ao funcionamento adequado da estrutura, tais como formação de fissuras e danos aos fechamentos. Vou utilizar a combinação rara então. O que a combinação rara diz? O G para as ações permanentes. Então eu vou realizar a somatória de todas as ações permanentes sem nenhum coeficiente. Eu não tenho nenhum coeficiente aqui, correto? Olha só a diferença da rara para que foi utilizada no estado limite último. A gente tem a permanente multiplicado pelo gama, que no caso da estrutura metálica foi 1,25. No estado limite de serviço não. Eu vou só somar as ações permanentes. Aí eu vou pegar a ação variável principal sem nenhum coeficiente também. E as demais ações variáveis multiplicadas pelo coeficiente π1. Só que eu tenho o peso próprio da viga metálica, que é carga permanente. Então ela entra nessa primeira parcela aqui, sem nenhum coeficiente. Mais o segundo carregamento, que é da laje, que também é uma ação permanente. Então ela também entra nessa região sem nenhum coeficiente. Mais a terceira ação, que é a alvenaria, que também é uma ação permanente, ou seja, ela vai entrar aqui também sem nenhum coeficiente. Mais a sobrecarga, que é a única ação variável que eu tenho. Então ela já entra como principal. Se a gente tivesse uma próxima ação variável, ela entraria como secundária multiplicado por π2. Aí eu teria uma segunda combinação e realizaria a inversão aqui da principal com a secundária. Oi? Correto, a gente poderia inverter isso. Ô Danilo, vai usar sempre essa rara ou vai ser de acordo com a descrição de cada uma? Se ela for provocar danos à alvenaria, como fissuras, ou, no caso de fechamento, funcionamento adequado, eu utilizo a rara. Se eu não tenho nenhuma restrição, eu posso utilizar a frequente ou a quase permanente, por exemplo. Entendeu? Aí fica basicamente a critério do projetista. Se usar a rara, vai errar? Não, você estaria a favor da segurança. É a mais criteriosa. É a favor da segurança, né? É a mais criteriosa. Entendeu? Provavelmente pode usar só Mas assim, a rara. se não vai causar dano, não vai ter fissura em nenhum elemento, não vai causar dano, ou seja, a nenhum elemento da construção, fechamento, funcionamento adequado da estrutura, utilize a quase permanente, que é intermediária, entendeu? A frequente, que é intermediária. Para não mais barato, entendeu? Na prova, Eu utilizaria a intermediária. Se não tem danos aos fechamentos, questão de fissura, entendeu? Estado limite de serviço. Isso aí. No caso de viga, sim, entendeu? Porque o estado limite de serviço de tração é o case beltase. E compressão também. Aqui não, aqui é flecha, é deslocamento. Então essas equações que a gente viu lá no primeiro assunto, a gente começa a usar agora. Entendeu? Se não tiverem dano, você calma. Eu utilizaria a intermediária, que é a frequente. você vai amanhã ou quinta? Então, como nós vimos, pessoal, a gente vai somar as permanentes, né? Sem nenhum coeficiente, vai entrar a variável principal sem nenhum coeficiente também.
Essa é a ação que eu vou utilizar para o estado limite de serviço. Vou colocar aqui, ó. É a combinação área. Qual o problema? Você tá gravando? Por que você tá gravando? Por que tá gravando? Então olha só, pessoal. Deu 24 kN por metro. Só que a gente está sempre trabalhando em kN e centímetros. Então eu transformei aqui, ó, de kN por metro para kN por centímetro. Vou dividir por 100. Então vou montar aqui agora a equação, vou atribuir os valores. Vai ficar 5 vezes 0,24, que é o valor de P. Qual é o vão da viga, pessoal? 6,20 ou 620 centímetros. O modo de elasticidade do aço, 20 mil. E a inércia da seção é a inércia em torno do eixo de flexão, que é o eixo X. Então eu vou lá na tabela do perfil. Qual é o perfil que a gente está utilizando, pessoal? No caso da IC, vai ser X, né? A não ser que você utilize ela invertida, entendeu? Aí seria o Y. Ô Danilo, ali é 5 ou mais? É isso que eu quero saber, o que é isso? 5. Todo mundo achou que era isso. 5. Vamos organizar, escrito. É 5? É 5. É 5, ó. É 5, mas igual que esse Olha o S ali, ó. é 5, Mas esse aqui não tem, né? ah, é verdade. Só está sabendo não. É 5. Aqui, ó, pessoal. Ah, nossa, O perfil que a gente está utilizando é o 360 por 57.8. A gente vai lá na tabela do perfil e identifica 360 por 57.8. Preciso da inércia em relação a X. 16.143. É a que eu vou utilizar aqui na verificação da flecha. Porque a flexão é em torno do eixo X. Como é que é? Se você quiser ficar a favor da segurança. Na prova também, na segurança. Aí eu especifico. Ah, entendi. Eu especifico. Então aqui, pessoal, a minha viga ela vai deslocar 1,43 centímetros. Então eu tenho que verificar se essa viga, o limite, se ela atende ao limite da norma. A norma ela vai me dar um limite e eu vou comparar com o deslocamento real da minha viga. Senão vai ficar 2 vídeos e eu vou acabar postando os dois. Isso. Aqui, ó. Aqui eu tenho o perfil Y. Eixo X e eixo Y. O carregamento está aqui. Então a flexão é em torno do eixo X. Vou rotacionar o perfil. Eixo Y. Carga aplicada aqui. Flexão em torno do eixo. Ali, o I é onde tem a rotação, né? É onde ocorre a flexão. Flexão. É em torno do eixo X. Seria esse caso aqui. Se o perfil tiver nessa disposição, sim. Se tiver daquele jeito, É em torno disso. Pessoal, então vamos lá, né? acho que você vai ter que passar, porque eu não consegui passar daí pra cá. Para aí.
Vou retirar os dados aqui da tabela agora, viu? Para a gente dar início à verificação. Aí já vou lá. 7,8. Eu fui lá na tabela, identifiquei o perfil e retirei todos os dados necessários. Então aqui a gente tem as dimensões da seção transversal do perfil e aqui todas as características geométricas necessárias para o dimensionamento. Ok? Então agora a gente vai dar início à verificação do perfil. Delinha é a mesa, né? Não, o D' é porque esse perfil ele tem uma curvatura aqui, ó. Ele tem uma... Então o H é de mesa a mesa e o D' é o comprimento reto da alma. Entendeu? Pessoal, olha só. Primeiro passo. Vou dar um tempo. Primeira coisa a ser feita, eu vou verificar essa tabela aqui. Vou identificar a seção e o eixo de flexão. Então o caso 1 ele diz o seguinte: seções I e U com dois eixos de simetria. O nosso aqui é simétrico em relação a X, ou seja, se a gente cortar aqui na horizontal, eu tenho uma parte superior espelhada para a parte inferior. E se a gente realizar um corte vertical, o que eu tenho do lado esquerdo é espelhado para o lado direito também. Ou seja, simétrico em relação aos dois eixos. Então, seções I e H com dois eixos de simetria, fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia, que é o nosso caso. A flexão ocorre em torno do eixo X. E o eixo X tem uma inércia de 16.000, o eixo Y, 1.100. A flexão ocorre fletida, ou seja, a flexão ocorre em relação ao eixo de maior momento de inércia. Então a gente Ô, está Danilo, utilizando. você pode explicar isso? Para de copiar. Foi mal. Vamos lá. Aqui, ó. Seções I e H com dois eixos de simetria. Pronto. É uma seção I e é simétrica em relação a X e simétrica em relação a Y. Então até o momento está enquadrando naquele caso. Aí no finalzinho aqui diz, ó, fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia, que é o nosso caso. A flexão ocorre em torno do eixo X. E o eixo X tem uma inércia de 16.000 e o eixo Y 1.100. Então a inércia em X é relativamente superior. Beleza, então vou utilizar esse primeiro caso aqui. Quem puder prestar atenção e deixar para copiar depois seria interessante. Então identifiquei o caso 1. Por favor. Vamos lá. Caso 1. Ok? Ficou claro para todo mundo, pessoal? Vamos lá. Seções I e H. Nossa seção é o quê? I. Com dois eixos de simetria. É o nosso caso. É simétrico em relação a X e simétrico em relação a Y. Pronto, até o momento está atendendo. E seções U não sujeitas ao momento de torção. Seção U não importa para a gente aqui. Aí, vírgula. Fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia. A flexão ocorre em torno de qual eixo? X. O eixo X tem uma inércia de 16.000 e o Y 1.100. A flexão ocorre em torno do eixo X, que tem a maior inércia. Ou seja, entrou no primeiro grupo. Então, iniciando pela FLT, verificar a flambagem lateral com torção. É o primeiro caso a ser verificado. Então, olha só. FLT. Primeiramente, pessoal, a gente vai calcular sempre o lambda. Então, vamos lá, olha só. Lambda é igual a LB dividido pelo raio Y. O LB é o comprimento destravado, não é o comprimento da peça, não. Como no nosso caso a laje não trava a viga, então o comprimento é total, 6,20. Se a laje travasse, o LB seria 0, porque a viga estaria toda travada. Entendeu? Ou se a gente tivesse uma viga no meio, seria 3,10. Isso aí.
Para o comprimento destravado e não o comprimento da peça. Então, a minha viga está travada onde? Nos dois apoios. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, 620. O raio Y, 3,92. 100 metros? É que vai ficar dimensional. Tem que trabalhar na mesma unidade ali. 158. Vou pegar agora. Calculei o lambda. Próximo passo, calcular o lambda P. 158. Eu preciso comparar o lambda com o lambda P. Então vou calcular o lambda P agora. Lambda P 1,76 raiz quadrada de E é finito. O modo de elasticidade do aço vale quanto, pessoal? 20 mil. E o FY? 24,5. Encontro o lambda P. Faz parte do material de vocês. Vai ser 5 folhas só para Não, aqui dá, pô. Dá pra reduzir. Isso aí a gente vai ter que fazer? A tabela do perfil. Não dá não. Aí, cara. Dá não, Danilo. Tem que falar nada. Você vai dar e fala vai dar. Esse tá no quadro do governo. Você não tem pena. Será possível, vai? Senhor Ingrid. Quem falou tudo certo vai cair. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Lambda desce menor que lambda P. A gente utiliza, olha só, o lambda deu 158. Essa é a esbeltez real do nosso perfil. O lambda P é um limite dado pela norma. Então, se o meu lambda não ultrapassasse o lambda P, a gente utilizaria essa equação A. Como o lambda é maior que lambda P, eu preciso calcular o lambda E. Ok? Se fosse menor, não precisaria nem calcular o lambda E. Ok? Olha só, aí a norma fala pra gente, ó. V nota 1. Eu tenho a equação aqui. Ok? Lambda R está aqui. Aqui. Não é aqui, ó. Oi? Não, e eu não preciso calcular o lambda R. Isso não. Olha só, gente, a gente precisa calcular o lambda E. Só que para verificação do lambda E eu preciso do beta 1. Aí eu tenho a equação para beta 1 aqui, ó. Beta 1 é FY menos sigma E vezes W dividido por E vezes J.
Quem seria o sigma R? Aí a gente vai lá na nota 5 e a 8800 a IBR diz o seguinte: a tensão residual de compressão nas mesas, sigma R, deve ser tomada igual a 30% da resistência ao escoamento da seção, ou perdão, do aço utilizado. Está acima dele, não? Mas sigma R. É. É porque tá desfocado, hein? Mas é. Ou é um T. Mas ali era pra ser correto. Se tá um T, foi digitação. Mas é o T. Então olha só, pessoal. Vamos lá. O sigma R a ser utilizado aqui, ele é igual a 30% da tensão de escoamento do aço. Se o sigma R é 30% da tensão de escoamento, então eu posso dizer que o sigma R é 0,3 de FY. Correto? Então eu tenho FY menos 0,3 FY, ou seja, 0,7 FY, vezes W dividido por M. Vai resumir a ação, não é? Ou seja, para facilitar, a norma já poderia colocar 0,7 FY, não é? Mas ele coloca FY menos sigma R, para a gente identificar 30%. Mas, ficou claro, pessoal? Ficou? Pronto. Estabelecido isso aqui ou pode ter alguma variação? Não, 30%. Então vou substituir aqui, ó, FY 34,5. O modo de elasticidade 20.000. O J está aqui, pessoal, 34,45. E o J vamos descobrir agora a forma do dado. E o dado é em relação ao eixo de flexão, X. Então WX, 902. Pensei que era outra forma. O FY 34,5, o dado em eixo de flexão. Agora veja, esse calculador novo aí. A lua é nova, né? Mas o X aqui deu bem. Dá mais uma casa aí. 0,032? 32. Ele já sabe os números. Já gravou a questão, não fica perguntando aí. É o quê? Já gravou até o resultado e fica perguntando. Vou substituir, ó pessoal, eu encontrei o beta 1. Vou substituir agora na equação anterior. Ok? Então olha só. Meu Deus. Aí nesse Y 1113, J. É pensando que dá tempo pra gente terminar hoje, né? Esse é o mais fácil. 34,45. Vou aumentar aqui a fonte. O RY 3,92. O J 34,45. O beta 1 0,032. O CW 330.394. O beta 1 0,032. E a Inés Y 1113. Meu Deus, meu Deus. Uma rala do negócio. Vou trazer um remédio de coração. O Danilo não alimenta da fração, não. Ele dá assim pra raiz e pra fração. Qual? Não, Não, aqui não. não.
só. O lambda deu 158. O lambda P 42 e o lambda R 125. Ou seja, o lambda é maior que lambda P e é maior que lambda R. Então eu entro na condição C. Lambda é maior que lambda R. Então, como lambda é maior que lambda R, a equação que eu vou utilizar é essa daqui, ó. Beleza? Então, meu MRD, eu vou utilizar essa equação aqui. Pronto, eu tenho a equação. O MCR, eu vou encontrar onde o MCR. Se a gente colocar lá na tabela, pessoal, olha só. A tabela já fornece pra gente aqui, ó, MCR. MCR, ver nota 1. Ok? Olha só, eu preciso do MCR para calcular o momento resistente. Lá na tabela ela diz pra gente, ó, MCR ver nota 1. Então vou lá na nota 1 e eu tenho a equação do MCR aqui, ó. Na moral. É só assim que morder água, né, Daniel? É água, ninguém pode, né? Tem que apostar que Oi, Emílio. Ô, Emílio. Deus me livre. Eu pensei isso bem. Deveria deixar trazer as notas. Se você me chamar de mim novamente, eu vou reduzir. Não, desculpa. Vem a folha.